Sexta-feira, segundo ano, vamos finalizar, graças a Deus, a nossa semaninha e introduzindo conteúdo novo em ciências, tá? Que são os seres microscópicos. Então, estamos estudando seres vivos, né? As suas características, né? E quando a gente pensa em ser vivo, logo a gente pensa nas pessoas, né? Nas plantas e nos animais. Só que a gente né, tem como referência os animais grandes que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber, que a gente consegue perceber no mundo, né? E a gente acaba esquecendo dos seres microscópicos, ou seja, aqueles pequenininhos que a gente não consegue observar a olho nu, tá? Então, aqui na imagem, tem a professora ensinando um conteúdo, tem um instrumento aqui do lado chamado microscópio, tem uma menina olhando e ela tá conseguindo ver um desses seres aqui, talvez seja um fungo, uma bactéria, não sei, mas é um chamado ser microscópio. Roda de conversa. Leia o texto sobre iogurte, um alimento muito apreciado pela maioria das pessoas. Você já reparou que o iogurte tem um gosto azedo? As responsáveis por esse azedinho são as bactérias utilizadas na sua produção. É isso mesmo, na fabricação do iogurte são usadas algumas bactérias que se alimentam do açúcar do leite e dão a consistência característica desse alimento. Agora você já sabe que quando toma um iogurte, ingere também bactérias, mas não se preocupe, são bactérias benéficas ao nosso corpo, que ajudam no bom funcionamento do intestino. Olha que bacana, gente! Então, existem seres microscópicos, sim, são seres pequenininhos, minúsculos, que a gente não consegue enxergar. E esses pequenos seres, esses pequenos animaizinhos, eles podem ser nocivos, ou seja, fazer mal para a saúde, ou podem ser benéficos, como, por exemplo, a bactéria, né, que é utilizada na fabricação do iogurte. Então, com base nessas informações, converse com o professor e com os colegas sobre a questão a seguir. Você gosta do iogurte? Já sabia que são utilizadas bactérias na sua produção? Então, isso é pessoal. Quando tomamos iogurte, não conseguimos enxergar as bactérias presentes nele. Por que isso acontece? Porque, gente, elas são pequenininhas, são minúsculas, são chamadas micro-organismos, tá? A gente não consegue enxergar a olho nu, a gente precisa de um aparelho para isso, né? Que vai ampliar a imagem. O que você sabe sobre as bactérias? Em que situações já ouviu falar sobre elas? Então, é pessoal, aí vocês vão colocar o que vocês sabem a respeito do assunto. Conhecendo outros seres vivos. Então, meus amores, aqui tem a imagem de um menino, tá? Ele está tentando visualizar um micro-organismo e para isso ele está usando o microscópio, tá? É tão pequenininho o animalzinho que ele só é possível ser perceptível usando o instrumento. A olho nu não é possível, tá? Então, assim, nos diferentes ambientes, no solo, na água, no ar, existem esses micro-organismos. A gente só não enxerga porque eles são pequenininhos, tá? E eles... Cadê? Aqui. As bactérias que são encontradas no iogurte, que a gente discutiu anteriormente, é um exemplo de micro-organismo, tá? E além da bactéria, ainda existem uns animaizinhos chamados fungo e chamado vírus. Lembra quando começou a pandemia, a gente discutindo sobre o Covid-19, o novo coronavírus, e a gente preocupados, né? Porque é tão nocivo? Porque a gente não consegue enxergar ele. Como destruir algo que a gente não consegue enxergar, né? Então, a gente tinha que tomar todas as precauções necessárias, lavar as mãos, né? Manter sempre a mão higienizada, porque a gente não consegue ver, a gente não sabe se ele tá ali, né? Não é possível ver ele a olho nu, tá? Então, aquela bactéria do iogurte é essa daqui, tá? Só que ela foi ampliada 500 vezes para a gente conseguir observar esses tracinhos que representam as bactérias, tá? Aí aqui do lado vem falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Então as bactérias, né, elas são extremamente importantes. Por quê? Elas fazem a decomposição dos restos animais e dos restos vegetais, tá? E vai tornar, né, aquele solo nutrido. Então, o animalzinho que cai ali, que morreu ali, né, o galinho da árvore que caiu, né, vai entrar em decomposição. Por quê? Porque a bactéria vai trabalhar nela, tá? Então, os nutrientes essenciais para o solo, para o crescimento das plantas, são oriundos justamente desses animais, desses vegetais, né, que estão mortos e que entraram pelo processo, né, de decomposição. Então, assim, as bactérias são boas? São, só que também existem aquelas bactérias que são ruins,
tá? Então, tem aquelas, né, por exemplo, que pode estar presente na nossa boca, quando a gente vê a coloração da língua que ela tá diferente, pode estar presente no nosso intestino e vai causar doenças, né? Vai causar infecção na garganta, vai causar intoxicação alimentar, então podem causar doenças, tá? Essa daqui da imagem é chamada a salmonela, tá? Ela que está presente é a típica bactéria que está presente em alimentos, né, contaminados, quando a gente ingere o alimento, não lava ele bem, aquele alimento está contaminado e vai causar danos para nossa saúde, como por exemplo a diarreia. Essa imagem que ela foi ampliada 500 vezes para a gente conseguir perceber a presença da bactéria. Aí, tem um exemplo aqui de um experimento que uma professora fez, né, para mostrar, fez com o filho dela. Após ele tocar no cachorro, brincar no cachorro, né, ela fez esse experimento com microscópico para mostrar para o filho, né, a presença da sujeira na mão da criança. Tá vendo que aqui tem o formato certinho da mão da criança? Ó, olha a quantidade de fungo que tinha na mãozinha dele. Por isso, é importante sempre lavar as mãos antes de se alimentar, lavar as mãos depois de brincar, tá? Tudo que a gente toca pode ter bactéria, pode ter fungo, então a gente tem que se manter sempre higienizado, né, para evitar aqueles pequenos animais, pequenos organismos, né, que vão fazer mal para nossa saúde, tá? Então, olha que interessante, né? A gente não vê, mas eles estão ali. Agora vamos para as atividades. Número 1. Os micro-organismos são seres muito pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Pinte a imagem que corresponde ao instrumento utilizado para observá-lo. É o microscópico, binóculo ou telescópio? É o microscópio, tá? Binóculo não é, telescópio não é. 2. Algumas características são causadas de doenças. Algumas bactérias são causadoras de doenças, como a pneumonia e a dor de garganta. Entretanto, há muitas bactérias que são importantes para outros seres vivos e para o ambiente. Sobre essas bactérias, marque as alternativas corretas. São seres microscópicos? Sim, precisa do microscópio para ser visualizados, né? Não é possível enxergá-los a olho nu. Próxima alternativa. Atuam como decompositores na natureza? Sim, vimos, né, que aqueles restos de animais e vegetais que caem sobre o solo são decompostos por eles, por esses seres vivos, e ajuda depois na fertilização, né, do solo. Próximo, o intestino humano produzem vitaminas que contribuem para a nossa saúde. Também é verdade. Então, tem aquelas bactérias que vão fazer mal, sim, que a gente viu que causa, né, por exemplo, a diarreia e infecção na garganta. Mas também tem as bactérias boas, que ficam lá no nosso intestino e que vai produzir as vitaminas, tá? Não tem importância alguma para os seres humanos, jamais. Ó, se a alternativa anterior já falou que produz vitamina, então essa alternativa automaticamente está correta. Não causam doenças. Errado também que pode causar. A gente tem sempre que lembrar que tem as bactérias boas, mas também tem as bactérias nocivas. Só lembrar da infecção de garganta, é um exemplo. Da diarreia, é um exemplo. 3. Com a ajuda do professor, você e os colegas vão escrever um texto coletivo sobre as bactérias. Para isso, utilize as palavras do quadro. Esse aqui não tem como a professora ajudar vocês, mas vocês vão fazer um textinho usando as palavrinhas, ó. Micro-organismo, microscópio, alimentos, doenças e decompositores, tá? Então, vocês podem colocar, por exemplo, ó, bactérias, fungos e vírus são micro-organismos que a gente só pode enxergar através de um instrumento chamado microscópio. Então, ó, já usamos essa e essa. Aí tem a palavra decompositores. Ó, o que a gente pode colocar? As bactérias são exemplos de micro-organismos decompositores, porque eles trabalham no meio ambiente, decompondo restos de animais e vegetais. Ó, usamos. Existem, agora a gente precisa usar a palavra doenças e alimentos. Então, outro parágrafo. Ó, vamos pensar. Esses micro-organismos, eles podem ser nocivos para a saúde quando ingerimos alimentos, né, sem higienizá-los adequadamente. Isso pode provocar na gente doenças como infecções na garganta e diarreia. Viu, meus amores? Usamos todas as palavrinhas só no exemplo que a professora deu.
Aí agora vamos virar a folha número 4. Leia o texto sobre as bactérias. Na sequência, faça o que se pede. Tem uma bactéria chamada Escherichia coli que vive no intestino. É ela que produz a vitamina K para os seres humanos. E não é só com os humanos, não. No estômago da vaca tem uma bactéria que ajuda na digestão da grama. A. Grife uma ação importante das bactérias para a nossa saúde, para nossa, ser humano. Produz a vitamina K. Então, pode grifar. Circula a importância da bactéria para a vaca. A bactéria ajuda na digestão da grama, então circula. C. As bactérias têm papel essencial na vida e no ambiente. Escreva um benefício das bactérias diferente dos já apresentados no texto. O que vocês podem fazer, meus amores? Né? Um exemplo. A bactéria, igual a gente viu, ela é utilizada na produção do iogurte, do queijo, né? Vocês podem citar como exemplo, porque, né? Ou vocês podem citar também que ela é decompositora, né? Ela atua como uma agente decompositora no meio ambiente. Pode usar qualquer um desses exemplos. E no número 5, você sabia que as bactérias apresentam formas variadas? De acordo com essas formas, elas recebem diferentes nomes. Por exemplo, as arredondadas são chamadas de cocos, palavras que na origem grega significa grão. Observe a representação das diferentes formas das bactérias relacionando-as com o nome que recebem. Em seguida, ligue as duas colunas, tá? Então, ele já falou aqui pra gente que o coco é a forma arredondada. Então, a gente já sabe que essa daqui a gente vai ligar para a forma arredondada. Agora, vírgula, que a gente já conhece também, tá vendo? Como se fosse uma virgulazinha. É o vibrião. Então, liga até na vírgula. Aí, agora, a gente tem a forma de bastão, tá? Então, bastão é como se fosse uma pílula de remédio, ou bastonete. Então, liga. E, por último, tem o espiral, tá? O espiral tem a forminha, tem a forminha do espiral e é chamado de espiroqueta, tá? E agora, meus amores, que vocês já viram a bactéria, a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, tá? Os fungos, eles estão mais próximos a nós do que nós imaginamos. Vocês sabiam que, quando a mamãe tá lá fazendo um pãozinho, tem fungo naquela massa? Tá? O nome desse fungo é levedura, tá vendo? É esse aqui, só que essa imagem foi ampliada 4.000 vezes para vocês conseguirem ver o formato do fungo, tá? O fungo também, ele precisa, né, ser visto através do microscópio, né, porque ele é muito pequenininho e ele é muito utilizado além na fabricação dos pães, na fabricação de vinhos, álcool e vinagre. Então, sempre que a gente consumir um alimento desse, a gente sabe, né, que o fungo, né, esse micro-organismo ajudou a gente, né, a fabricação, né, a chegar até esse alimento, a consumir esse alimento, tá? Então, assim, existem diferenças, sim, entre os fungos e as bactérias, tá? E é principalmente na organização celular, tá? Desses micro-organismos, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho complexo, vocês vão aprender nos anos posteriores, mas, assim, é um assunto muito gostoso da gente compreender, porque às vezes a gente faz, né, se alimenta de determinadas coisas, a gente nem sabe que teve participação de um micro-organismo, né? Então, assim como as bactérias, o fungo ele também participa da decomposição da matéria orgânica e eles também podem causar doenças, tá bom? Como as micoses. Então, quem já teve pano branco, que é aquelas manchinhas branquinhas que dá no braço, né, por causa da umidade, por exemplo, do cabelo, né? Aquilo lá é um fungo, tá? E tem aqueles fungos bonzinhos que são utilizados na fabricação dos remédios, tá? Então, tem remédios, né, que são conhecidos aí pela gente como antibióticos, né, que o fungo tem participação muito importante, tá? E eles apresentam diferentes tamanhos, tá bom? Então, por exemplo, tem alguns fungos que a gente consegue ver, tá? Que é facilmente visível. Olha aqui, um pão coberto por fungo, o famoso mofo, bolor, tá vendo? É um fungo. Outro fungo aqui é o cogumelo da porcelana, tá? Também é um fungo, tá vendo que grandão? E ele pode ser visto a olho nu, sem o equipamento, né? Sem o microscópio, tá? Aqui tem um exercício na página 25 pra gente finalizar. Ah, não é pra fazer não essa página. Finalizamos, meus amores, é só o conteúdo mesmo. Tem uma investigação científica aqui, se vocês quiserem fazer, tá? Mas não é obrigatório.
Aí a gente finaliza na página 23 e na próxima aula, na semana que vem, a gente entra no outro micro-organismo que é chamado de vírus, igual o coronavírus, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.